E o tema Sefirat HaOmer, que significa isso? Contagem do homem, Sefirat HaOmer, contagem do Homer, ou Gomer, como alguns falam. Já passamos Pesach, que é Páscoa, já saímos de Pesach, e vamos caminhando para Shavuot. Shavuot, o que é Shavuot? Mais conhecido como Pentecostes. Vou escrever aqui embaixo, tirando aqui um pouquinho. Pentecostes, Pentecostes. Então, Shavuot é Pentecostes. O significado dessas palavras são diferentes, porque uma está em hebraico e outra está em grego. Então, Shavuot significa semanas. Já explico por quê. E em grego é Pentecostes, ou seja, na Septuaginta foi traduzido para Pentecoste, porque Shavuot eram 7 semanas, uma contagem depois da Páscoa se fazia, e 49 dias, ou seja, 7 vezes 7, 7 semanas, vai dar 49 dias. No dia 50º era o fechamento com Shavuot, se fechava uma semana de a contagem, e era o dia 50º, em grego seria Pentecostes, tá bom? Tudo isso é simbólico, é muito glorioso, porque Jesus não é à toa que ele se entrega em Pesach, ele morre em Pesach, não é à toa que ele ressuscita ao terceiro dia, e não é à toa que ele ainda caminha com seus discípulos por 40 dias, segundo a sua palavra, em Atos está escrito isso, e manda os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que serão revestidos de poder, já estudamos isso. E somente em Shavuot, em Pentecostes, se cumpre a promessa do derramar do Espírito. Gente, isso não é à toa, isso não está à toa na Bíblia, isso tem um conteúdo glorioso e precioso para edificar a nossa vida. Então, nos acompanha aí nessa Sefirat de Homer, ou essa contagem, Sefirat HaOmer, que seria a contagem do Homer, tá bom? Antes de mais nada, quero falar sobre isso aqui. Nós sabemos que o ano começa, a metade de março, está começando em março, começa o ano rabínico, está lá escrito em Êxodo capítulo 12, que esse mês, quando eles saíram, na metade de Nissan, começa a Páscoa é instituída na metade de Nissan, mas esse mês, Nissan, que já havia começado logicamente, seria o início da contagem do ano. Então, março, metade de março e metade de abril vai pegar o mês de Nissan, tá? Então, na última quinzena de março e a primeira quinzena de abril é Nissan. Quem entende o que é calendário rabínico vai compreender isso aqui. Não esqueça de uma coisa, que o nosso calendário é gregoriano e sempre vai mudar. E o calendário rabínico é um calendário lunar que vai variando e automaticamente muda, porque o nosso calendário é solar, um calendário pagão, como já expliquei muitas vezes, então vai variar. Então, pega a primeira quinzena de abril. Iyar, que é o segundo mês, aqui é o primeiro mês, calendário rabínico, segundo mês, aqui é o terceiro mês. Então, esse primeiro mês que Nissan pega a última quinzena de março, né, e a primeira quinzena de abril. Iyar pega a última quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. E Sivan, o terceiro mês, pega a última quinzena de maio e a primeira quinzena de junho, somente para nos acertarmos um pouquinho aí nesse paralelo dos dois calendários. Relembrando que sempre a Páscoa, em nosso calendário gregoriano, esse calendário aqui, ela vai mudar de data, vai mudar. Por quê? Porque, logicamente, quem manda é o calendário gregoriano, que é diferente do nosso calendário. Inclusive, como falei quando foi carnaval, de que até hipocritamente também o carnaval muda de data todo ano, por causa de que, mudando a Páscoa, se faz, né, uma quarentena para poder estar se purificando antes da Páscoa. Ou seja, 40 dias exatamente antes da Páscoa se faz o carnaval. Como essa data muda no nosso calendário, automaticamente vai mudar o carnaval também, tá bom? Assista meus estudos de carnaval e assista o estudo da Páscoa e você vai se achar naquilo que eu estou informado, tá bom? Olha só, Nissan seria o primeiro mês, só que na metade de Nissan, na primeira quinzena, no dia 14, em Êxodo, capítulo 12, está escrito isso, diz que o povo se preparou já com o cordeiro para sair, ou seja,
dia 15 já começaram o êxodo, já começaram a sair para o deserto. E eles caminharam, e vão se contar 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49, cada dia um dia. Dia 1º, dia 2, 3, 4, 5, 6, vai avançando até chegar no dia 50º. Isso também muda de data todo ano. Esse ano, essa contagem começa, essa contagem de 50 dias, ou melhor, de 49 até chegar no número 50, e 7 semanas, começou dia 9 de abril. 9 de abril, logo na Páscoa já começa a contagem, 9 de abril. Dia 8 foi o Pessach, e na quinta-feira, dia 9, já começou. Primeiro Homer contado, aí vem segundo Homer, conforme os dias vão passando, vão se contando os dias, tá bom? Hoje é 1º de maio, sexta-feira, hoje é Homer número 23. Isso vai até esse ano, de 2020. Estamos em 2020, você que está assistindo esse vídeo, estamos em 2020, dia 1º de maio. Vai até dia 28 de maio. Dia 28 de maio se fecha e vai chegar a Pentecostes, que seria Shavuot. Dia 28 de maio se fecha Shavuot, o 50º dia. Coisa linda, coisa maravilhosa. Mas o que tem a ver comigo, você pode falar, que eu posso tirar dessa lição? Tem uma lição, ou várias lições muito preciosas dessa contagem do Homer. Para que Deus exige isso? Você vai contar 50 dias, 49 dias, 7 semanas, ao ponto de se chamar festa de Shavuot, festa das semanas. Quero que você me acompanhe em Levítico. Livro de Levítico, aqui no capítulo 23, veja aí, diz assim no versículo 15, Levítico 23, 15, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, observe que ali está sábado, mas não é sábado da semana, é Shabat, de descanso, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas, ou será 49 dias, serão. Versículo 16. Até o dia seguinte ao 7º Shabat, contareis 50 dias. Então oferecereis uma nova oferta de manjares ao Senhor. Se você vê aqui em Levítico, capítulo 23, você vai ver o título no versículo 15, o Pentecoste. Em outras versões diz Shavuot, que é a mesma coisa, mas muda uma se referindo a 50º em grego, Pentecoste, e Shavuot, semanas. Mas é a mesma festa traduzida para nós. Então, essa contagem, por que se fazia? Uma vez se celebrando a Pessach, que seria a Páscoa, era um tempo justamente de colheita, colheita de grãos, colheita de frutos da terra, colheita, colheita, colheita. E até chegar o 50º dia, ou será 7 semanas, onde o povo iria estar se dedicando a colher. Eles tinham 49 dias depois da Páscoa para pegar os frutos da terra, pegar os frutos da terra. Só que Deus exigiu, em primeiro lugar, vocês vão trazer primícia. Vocês vão subir em Shavuot, vão colher 49 dias, só que no dia 50, vocês vão trazer, você vai ler com mais atenção isso, no livro de Levítico, e tem outras passagens também onde fala sobre as primícias, só que depois no dia 50, vocês vão trazer as primícias desses frutos. Então, Shavuot, ou a contagem do Homer, que é Sefirat, a Homer se refere a uma entrega, a uma doação, Isso era por amor. Eu acho lindo a palavra amor em hebraico. A palavra amor é ahavá. Vou tirar até o H para ficar mais completo. Ahavá. Ahavá se traduz como amor. Amor. Só que ahavá é uma palavra muito mais profunda do que um sentimento. Ahavá, para começar, tem aqui essa terminologia aqui, Rav significa doação, entrega, doação.
entrega, quando alguém se entrega, isso é Rav, que se escreve com a letra Re e a letra Vet. Rav é doação. A Havá significa uma construção para poder se entregar. Eu sempre pergunto para alguém que se casou: você se casou para ser feliz? As pessoas dizem: sim, me casei para ser feliz. Eu digo: não, você não devia ter se casado para ser feliz. Você tem que se casar para fazer alguém feliz, para você se doar para alguém ser feliz. E minha esposa se casou comigo para se doar e me fazer feliz. É aí que as pessoas encontram o verdadeiro amor. Toda pessoa que se casa para ser feliz, ela vai fracassar. Eu dou sempre um conselho também: se você não é feliz solteiro, não se case, porque se você não é feliz solteiro, você também não será feliz casado, porque a pessoa aprende a doar-se, a pessoa tem que aprender a entregar-se. Esse é o verdadeiro amor. Então, não vou entrar nessa questão de amor, mas a festa do Homer, da contagem do homem, o processo das 7 semanas, os 49 dias até o dia de Shavuot, que é o dia número 50, Pentecoste, era um processo de doação, onde as pessoas colhiam, mas Deus falava: epa, nem tudo é colher, você vai separar primícias, você vai separar ofertas, você vai se entregar, você vai se doar, você vai separar algo e vai trazer ao templo para adorar e exaltar o meu nome e me agradecer doando. E isso é um princípio santo. Eu sei que existem coisas que são da lei e existem ofertas que são para hoje de nós como igreja, mas o princípio de amor e doar é um princípio santo que não mudará nunca, independente se é no antigo, não gosto de falar antigo, mas se é no Tanakh ou na Brit Hadashah, falando em Antigo e Novo Testamento, independente, doação é um princípio santo, doação é um princípio que demonstra a essência, o sentimento de alguém. Por isso, o próprio Jesus fala ali em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se doou, que Ele se entregou e entregou seu Filho unigênito. Olha que coisa preciosa. Então, eu preciso entender que desde a Páscoa, com a morte de Jesus, até Pentecoste, toda essa sequência é um processo de entrega e de doação. Primeiro lugar, o que significa Homer? Homer, trouxe até uma caixinha aqui para demonstrar, só dar um exemplo. O Homer era uma caixinha para medir grãos sólidos, tá bom? Equivalia a mais ou menos 1,5 kg, 2 quilos, ou 2 a 3 litros que cabiam. E o que acontece? Quando alguém queria medir trigo, cevada, ele tinha que medir com uma medida de Homer. Em português transliterado, está mal traduzido, está Gomer, mas o certo é Homer. Então, quando se media com justiça, com verdade, não podia ser enganoso. Então, quando se colocava o grão, por exemplo, vou dar um exemplo somente. Se eu queria comprar 5 Homer de trigo, não era só pegar de qualquer jeito, 1, 2, 3, 4, 5, não. Primeira coisa, tinha que se medir de uma forma justa. Como era medido de uma maneira justa o Homer? Primeiro, se jogava o trigo, se enchia, só que a primeira coisa, se recalcava, se batia, recalcar repetidas vezes. Eu me confundo sempre com essa palavra, recalcar com repetir, porque em espanhol a etimologia é mais para repetir. Aqui recalcar é somente prensar. Então, recalcar é bater várias vezes, prensar. Então, se jogava, pode levar? Não, tem que recalcar. Quando batia, ela descia o nível. Aí se jogava mais trigo, o grão, aí sacudia. Quando se sacudia, ela descia e se nivelava. E a terceira dose era para transbordar. Quando transbordava, era medido um Homer justo. Então aí surge a expressão recalcado, sacudido e transbordante. Você vai encontrar essa expressão em Lucas, anota aí, 6,38. Vai lá, em Lucas 6,38. É uma palavra preciosa que você encontra aqui, revelada por Jesus. E aí começa o grande desafio nessa revelação dessa palavra. Lucas 6, 38 diz assim: entregue
Isso é ahav, entregue, entregar-se, doar-se, amor. Entregue-se e ser-vos-á dado, dê e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, assim vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isso é algo simbólico, embora literalmente se recalcava, se sacudia e se transbordava o homem para ser justo. Ou seja, estava querendo dizer, avalie, você pode até julgar, mas seja justo, não será enganoso, porque do jeito que você medir, vão te medir também. Isso acontece também com a doação. Abençoe, doe, ajude alguém, porque do jeito que você ajuda, vão te ajudar. Você entende? Então, o princípio desta lei era levantar em mim um espírito altruísta, um espírito de doador. Isso que falta hoje em dia. Faço um parêntese. Hoje em dia, muita gente que se diz líder de igreja tem explorado a igreja do Senhor, tem abusado a noiva de Cristo. Eu vou falar muitos temas sobre isso. E muita gente vê o lado negativo somente de doar. Mas vou lhe falar, nem todos se corromperam, louvado seja o nome do Senhor. Nem todos estão adulterando esse princípio santo de explorar a noiva de Cristo. E você não pode perder por maus exemplos. Eu sempre digo que nunca deixe que um mau exemplo seja teu exemplo, porque tem gente que somente vê maus exemplos e perde a bênção do que Deus quer fazer. Então, viva e se doe, esteja se doando. Sua oferta, se não é material, é sua vida. Se não é sua vida, é o seu louvor, sua adoração, sua exaltação. Mas você tem que aprender a se doar, porque isso é um princípio santo de Deus. Só que será justo. Será justo. Eu não posso ofertar, ou dar, ou ajudar alguém com menos daquilo que eu tenho. Ou com um nível muito baixo em relação ao que eu possuo com meus bens. Não, eu não posso estar dando uma oferta miserável em comparação ao que eu possuo. Eu tenho que estar equilibrado. Isso é ser justo. Isso é ser justo. Então, isso em todo sentido, não é somente financeiro, mas eu preciso estar equilibrando isso na minha vida. Então, primeiro ponto é levantar uma moral dentro de você para que você será doador, para que você não será mesquinho, avarento, só guarde para si. Você conhece alguma pessoa avarenta? Como se diz aqui no Brasil, mão de vaca. Você conhece alguém? Repreenda isso, porque isso aí é uma potestade maligna que se repreende em nome do Senhor. Espírito de avareza é repreendido. Isso nasce com um princípio chamado mamon. Mamon é amor ao dinheiro, é exaltar o dinheiro, pessoas que só pensam nelas. Então nós temos que ter esse espírito de doação, só que tem que ser justo, recalcado, sacudido e transbordante. Esse é o primeiro princípio do Homer, onde as pessoas estavam colhendo trigo, estavam colhendo cevada, tinham 7 semanas, 49 dias para colher. Só que o Senhor falava, cada dia você vai separar uma oferta. Cada dia você vai separar a minha primícia. Pode ficar um monte com você, mas você vai separar uma oferta e vai juntá-la para levá-la em Shavuot para o meu altar. Isso tem uma significância espiritual muito gloriosa, gente. Meu Pai do céu, se você de fato morreu com Cristo e você está caminhando agora para um Pentecoste espiritual, para um Shavuot, a tua vida é uma contagem onde você vai ter que avaliar o quanto você tem se doado para Deus, o quanto você tem se doado para a obra de Deus, o quanto você tem se doado para pessoas, o quanto você tem se doado no amor do Evangelho para alcançar vidas, enfim, em tantas coisas, até no material, no financeiro, o quanto o que você tem é canal de bênção para outras pessoas. Então, primeiro ponto é levantar em você um espírito de doação. Homer é doação. Meu Deus, vou anotar aqui num cantinho, vocês me conhecem, eu vou colocar aqui, doação, tá bom? Eu tenho que aprender a doar, recalcado, sacudido e transbordante, tá bom? Tomara que minhas ofertas hoje em dia serão assim, recalcadas, sacudidas e transbordantes, aí virá a bênção do Senhor. Segunda coisa, um homer, para quem não sabe, por que um homer? Lógico que podia ser maior do que essa bandeja aqui que está servindo como exemplo, ilustração. Um homer
é uma porção de grão que todo homem comia para viver durante o dia. Ou seja, segundo essa cultura, uma pessoa tendo um homer cheio, ela pode viver tranquilamente durante um dia. Tá bom? Se há mais, ele está próspero. Se ele tem menos do que homem, ele já está passando fome. Então, para não passar fome, uma medida correta para um dia, estou falando do normal, porque gula é pecado, gente. Gula é pecado. Então, um homer de alimentação por dia. Vou comer uma parte de manhã, uma parte ao meio-dia, uma parte no final da tarde, enfim. É o suficiente que eu tenho para fazer minhas refeições. Será do que for. Pronto, eu tenho essa medida diária. Lembra quando o Gomer, ou Homer, a palavra certa é Homer, foi apresentado ali a proposta para Israel quando desceu o maná? Abra lá quando aparece o maná em Êxodo 16. Procura aí, livro de Shemot 16. Ele deu uma ordenança para o povo de Deus. Quando desceu o maná, lembra que estavam pedindo comida e desce o maná? Êxodo 16, 16, diz assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homer, tem a versão que fala gomer, por pessoa, por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará os que se acharem na sua tenda. Olha só, então, se minha família tinha 5 pessoas, ao colher o maná, só podia pegar 5 gomer, ou 5 homer, que é o certo. Um por pessoa. Ninguém podia pegar um homer de amanhã, e ninguém podia ficar com um homer de ontem para hoje. Era por dia a porção. Então, quando Deus falou, vocês vão pegar um homer de maná, significa, se acostume à porção diária. Se acostume a porção, confie que amanhã Deus vai te dar outra porção. Então, quando o homem era contado agora na questão de Pessach para Shavuot, significa aprenda a ter a sua porção diária. Aprenda a crer que há uma porção diária de devoção ao Senhor nos dias de hoje. Esse homem é a tua porção diária. Por quê? Porque os 49 dias... cada dia era separado um homem. Hoje em dia isso é simbologia de que o teu dia hoje é uma devoção para Deus. Ou seja, é um contato diário, uma entrega diária para Deus. Hoje, meu homer de devoção ao Senhor não tem nada a ver com o homer de ontem. O de ontem é para ontem. Não adianta dizer, hoje não vou orar porque amanhã eu oro. Não, a oração de hoje é para hoje. Não vou meditar hoje na palavra, não vou esquadrinhar hoje porque já esquadrinhei ontem. Não, o esquadrinhar, a palavra meditar é para hoje. A palavra só serve para hoje. Diante de Deus existe só um dia, o dia de hoje. Então eu preciso de uma porção hoje. Jesus vem buscar a sua igreja. Você sabe que a vinda de Cristo ela é fato. Isso está numa visão apocalíptica. Na sua vinda não interessa o dia de ontem nem o de amanhã. Hoje, como você vai estar hoje? Por isso ele disse, vigiai, porque não sabeis quando há de vir o vosso Senhor. É no momento, como você está na hora. Então, o que vale quando venha o nosso Senhor é o dia de hoje. Não adianta eu servir ao Senhor 10, 20, 30, 40 anos. É como eu estou, porque eu posso ter servido ao Senhor 50 anos e hoje eu estou pecando. Então, meu dia tem que ser santificado. Todos os dias devem ser separados. Um homem é minha vida de integridade diária diante de Deus. É minha meditação, meu jejum, minha busca, meu esquadrinhar, minha santidade diária. Tá bom, gente? Isso é muito importante. É lógico que a soma de cada dia faz a diferença, mas o que vale no momento é o seu dia. Então, em segundo ponto, nós encontramos a porção diária. 2, diário. O que é algo diário? Algo que deve ser todos os dias. Diariamente se contavam todos os dias até chegar Shavuot. Aliás, você já orou hoje? Aliás, você já meditou hoje? Aliás, você já sentiu a presença do Senhor
hoje já se alegrou na presença do Espírito, já sentiu aquela conexão e disse, aleluia. Ou só está aí assistindo jornais que estão deprimindo a tua alma, repreenda isso em nome de Jesus e vá à palavra e cresça em nome de Jesus. Terceiro ponto, quando se fala de Homer, é uma contagem que deve ser feita do dia que eu estou em relação aos que já contei. Vou lhe falar e lhe explicar melhor isso. Olha só, todo mundo sabia que eram 49 dias, 7 semanas. Mas a contagem do homem não era contando quantos dias faltam para Shavuot. Não, é quantos homens eu já separei. Vou falar de novo. A contagem não era para frente. Não era dizer quantos dias faltam ainda para Shavuot. Não, é quantos homens eu já separei. Quantos dias eu já me santifiquei e quantos dias eu já fiz. Por que tinha que haver essa contabilização se voltando para o que eu já fiz? Porque está comprovado que se você faz algum propósito e analisa o que falta, você tem a tendência a desistir. Vou lhe dar um exemplo. Eu já fiz regimes pesados. Quem me vê aí sabe que eu emagreci, perdi vários quilos. Você pode ver os vídeos anteriores. Mas eu comecei com um regime. 6 meses. Comecei a orar, jejuar em primeiro lugar e depois para me manter, entrei num regime. Então, eu precisei me manter e emagrecer. Uma pessoa que quer emagrecer 6 meses, por exemplo. 6 meses. E em 6 meses vai perder X quilos. 8, 10 quilos, não sei. Mas 6 meses. Então, se ela começa a estabelecer um regime, ela vai fazer exercícios, ela vai eliminar lixo, refrigerante, absurdos como massas, enfim, carboidratos, todas aquelas besteiras, doces, balas, enfim, a coisa maravilhosa, mas precisamos eliminar. Então, eu vou entrar nesse regime e vou fazer exercício. Muito bem, eu quero eliminar 10 quilos em 6 meses, é possível, vamos lá. Então, primeiro dia, o que eu vou fazer nesse primeiro dia? É o que vale. O que eu fiz hoje? Fiz abstinência, me abstive de comer, fiz meu exercício, fiz minha hora de caminhada, de corrida, de exercício, de academia, pronto. Se eu fiz o meu dia, pronto, salvei o dia. Porque amanhã é outro dia, tenho que somar. Eu tenho que somar no mínimo uma sequência de dias para obter o resultado. Um dia sozinho não vale. Embora ele é importantíssimo, mas somado a todos, tanto quanto na sua individualidade, mas somado na contagem é o que vale. Então eu tenho que me perguntar o que eu já fiz. Vamos supor que eu estou no primeiro mês, fiz 30 dias de abstinência, de regime, de exercícios. Eu não posso pensar, meu Deus, faltam 150 dias. Eu fiz 30 dias, faltam 150 dias. Não posso pensar nisso. Faltam 150 dias, eu vou desistir. Eu tenho que ver o que eu já fiz. Foram 30 dias. Meu Deus, eu fiz tantos exercícios, me abstive disso, então valeu a pena. Eu tenho que medir em 30 dias quanto eu perdi. Perdi, nem que será meio quilo. Está valendo. Então, eu tenho que analisar o que eu já fiz para continuar, não o que eu vou fazer ainda. Não sei se você me entende. Então, a contagem do homem é quantos homens eu já contei, quantos homens eu já separei, quanto de oferta eu já separei para o meu Deus, quantos dias já contabilizei. Então essa é a proposta, é analisar o que eu já fiz até agora. Sempre quando alguém quer destruir a família, quer desistir do casamento, eu faço um apelo. Eu sou conselheiro matrimonial também. Escute, a primeira coisa que eu faço entre tantas estratégias espirituais é pense no que vocês construíram até agora. Pense no que vocês tiveram até agora. Olha os filhos de vocês. Olha crianças lindas. Eu sei que é um momento difícil, mas olha tudo que vocês já fizeram juntos. Será que só foi angústia? Não, há coisas boas. Então vamos analisar o que já fizemos. Toda vez que você é consciente, porque tem gente que é duro de cabeça. Meu Deus, só Jesus. Mas olha, toda vez que você olha com consciência e amor espiritual para algo que você já fez, você terá mais facilidade para continuar. Se você diz, meu Deus, eu vou ter que caminhar toda essa jornada, vou desistir. Aí não vale a pena.
Então, o que me faz ir para o segundo mês, para o terceiro mês, para o quarto mês, para o quinto mês, todo esse processo, com certeza, será mais bem estabelecido e fortalecido se eu, de fato, tenho uma contabilização clara daquilo que eu já fiz. Tá bom? Então, nessa contagem, nesse Sefirat HaOmer, não se conta quanto falta, se conta quanto já fiz. Não conte quanto tenho pela frente, mas conte o que você já separou, o que você já edificou. Muitos querem largar Jesus, muitos querem largar. Eu digo, é verdade, você pode largar, você tem toda a liberdade para largar Jesus, mas eu te digo uma coisa, por favor. Quantas bênçãos, como diz aquele cântico, conta quantas bênçãos o Senhor já fez. Hás de ver surpreso quantas Deus já fez. Conta quantas bênçãos, meu Deus, é muita bênção. Ah, meu Deus, quantos livramentos, quantas virtudes, quantos dias de glória o Senhor derramou, quantas providências, quantas curas, quantos testemunhos. Jesus, não dá para largar Jesus. Eu sei que está difícil chegar até a eternidade, mas só de pensar de tudo que o Senhor já me livrou, eu dá vontade de chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou continuar. Esse é o princípio. Analise o que o Senhor fez até agora por você. Você que está pensando em desistir, você que está pensando em jogar tudo para o alto, será que vale a pena? Quantas são as pessoas que vão ser atingidas se você desistir de qualquer coisa? Ou talvez do teu casamento, da tua família, da tua fé, do teu ministério. Quanta gente desistiu, largou tudo. Agora, pense naquilo que você vai perder. Porque o inimigo veio para te roubar, veio para te tirar, veio para desestruturar a tua vida, mas em Cristo Jesus você está edificado, em graça, em virtude, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus porque creio que nessa hora eu sinto a presença de Deus. Eu sei que nessa hora tem gente que está pensando em largar tudo. Disse Deus, eu não aguento mais, olha só, estamos em quarentena. Sabe que tipo de gente eu tenho visto? Gente angustiada, mas sabe quais são as pessoas que estão angustiadas? São aqueles que dizem, meu Deus, quando vai acabar essa quarentena? Quando vai acabar essa quarentena? Meu Deus, adiaram para mais dias. Não fique pensando isso, não fique pensando assim. Mas diga, o que eu fiz nessa quarentena? Quantos dias já se passaram nessa quarentena? Já passou 30 dias? 40 dias? O que você fez nessa quarentena? Leu a Bíblia de novo? Quantas horas de oração você dedicou? Há mais tempo para orar? Ou você ficou na Netflix, endemoniado aí, no sofá, hein? Se alimentando de lixo, de porcaria? O que você fez nesses dias? Não adianta falar quando vai terminar se você não fez nada, se você não leu livros, se você não se aprimorou. Eu tenho cadernos, você pode ver, sempre estou usando cadernos, eu poderia usar notebook, sim, tenho notebook, tenho tudo, mas eu gosto de caderno, sabe por quê? Porque eu gosto de escrever. Aqui nesse caderno eu vou anotando, planejando, já planejei como vai ser pós-Covid-19, pós-coronavírus, planejamento de evangelismo, planejamento financeiro. Já estou lançando em maio um planejamento financeiro para pessoas que querem se reformular, como me reformulei, como vou atuar, como vou passar por essa crise, como vou lucrar nessa crise, como vou crescer nessa crise. O que você fez até agora nessa crise? Ou ficou aí deitado no sofá? O Senhor te repreenda, sai disso em nome de Jesus, sai dessa mornidão, sai dessa inércia do demônio, em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando com alguém. Então não fique contando quanto tempo falta, mas pergunte-se, o que eu fiz nessa quarentena? O que eu fiz nesse tempo? A quem ajudei, a quem eu abracei? Isso que falta. Tem gente que ficou transtornado porque ficou em casa. Gente, desde quando ficar em casa é transtorno? Tem gente que não aguenta mais ver a esposa nem os filhos. Querido, o que você fez nessa quarentena? Nessa quarentena eu amei mais a minha esposa, compreendi mais os meus filhos. Sim, tive um momento de dificuldade, como em todo lugar, mas amei mais meus filhos, os compreendi melhor, estivemos mais juntos, porque precisamos aprender no momento de crise. Então, contar os dias. Abra no Salmo 90, anote aí, Salmo 90. O que diz o Salmo 90? É o Salmo precioso. Salmo 90 diz assim, ensina, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios.
Ensina-nos a contar os nossos dias. Então, terceiro ponto, aprender a contar, mas não contar o quanto falta, mas contar o que já fizemos, contar de que maneira trabalhamos, contar de que maneira edificamos, o que fizemos até agora, porque se até agora você não fez nada nessa quarentena, talvez tua quarentena vai piorar, e você vai morrer de tédio. Está repreendido em nome de Jesus. Agora, é tempo de se arrepender e começar a fazer algo novo, algo santo, a começar a contagem espiritual de um homem espiritual, de uma medida santa. O teu Sefirat HaOmer vai ser a edificação espiritual da sua vida, em nome de Jesus. Então, terceiro ponto é contagem. Contagem, não numa contagem para frente, mas uma contagem para trás. Quarto, bicurim, vou colocar aqui quarto, primícias. Primícias. Por que primícias? Porque o Senhor falava, vai colher isso, que o primeiro vai separar para mim. Você vai separar as primícias para mim. Por isso é festa das primícias. Você vai separando o que é primeiro para Deus. Será que temos dado primazia? Temos colocado Deus em primeiro lugar? Será que de fato temos feito esse ato glorioso de separar o primeiro para Deus? Quando você acorda, o que você faz? Será que a primeira coisa que você faz é louvar, adorar, exaltar o nome dEle? Então, precisamos ter essa glória do bicurim. O que é bicurim? Olha aqui, bicurim, nem sei onde vou anotar. Aqui, bicurim. Bicurim é primícias. Aqui, ó, primícia, bicurim. Por quê? Porque a primícia é quando você tem uma colheita santa da sua semeadura. O lindo disso aqui é o seguinte, é que Jesus, gente, pelo amor de Deus, ele é a semente que morre e é plantada em Pessach. Ele morre, certo? Fica na terra, só que ele ressuscita como primícia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, anota aí, 1 Coríntios 15, 20. O que diz 1 Coríntios 15, 20? Vai falar sobre essa primícia que é Cristo Jesus. E nós temos essa alegria de ter ressuscitado juntamente com Cristo. O que diz aqui em 1 Coríntios 15, 20? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Lógico, ele morreu em Pessach, na Páscoa, e foi feito as primícias dos que dormem. Você continua lendo em casa aí, mas só vou ler esse versículo. Porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que quando Jesus ressuscita, literalmente lá, nos evangelhos, no livro de Atos, fica 40 dias com os discípulos, é assunto ao céu, ele manda esperar em Jerusalém para que se cumpra Shavuot, para que se cumpram as semanas. Por quê? Porque viria uma colheita abundante. Cristo é a primícia, só que ele como primícia está trazendo um homem cheio de almas, um homem cheio de vidas, e nesse homem estava você, estava eu, e nós, diz Paulo, ressuscitamos juntamente com Cristo. Em Efésios diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, fomos sepultados com Ele, mas ressuscitamos para a glória do seu nome, aleluia. Se você crê nisso, receba aí no seu coração e seja edificado para a glória do Senhor Jesus. Então, nós temos primícias, que seria os primeiros frutos. Cristo é primícia de todos os que dormem, diz Paulo, e nós estamos juntamente com Ele sendo a colheita dos primeiros frutos. Então, 1 Coríntios 15, 20 fala sobre ser primícia, estar e dando lugar a Deus em primeiro lugar. E para terminar, 5, vou colocar aqui Pentecostes ou Shavuot. Vou sintetizar aqui como colheita. Colheita. Eita glória. Coisa linda. Fixou aqui, Aline, ó. Pentecostes, Shavuot e colheita. Por quê? Justamente em Atos 2, você vai ver uma grande colheita. Você vê que quando Pedro se levanta, 3.000 almas aceitam a Jesus. E ao redor de 16 nações escutam
a glória de uma mensagem em línguas, um para cada uma dessas nações, 16 nações que estão escutando os homens revestidos de poder, e 3.000 almas são acrescentadas. Vem uma grande colheita. Eu profetizo, se você é fiel, se você faz uma contagem santa, se você tem um coração altruísta de doação, se você leva uma vida diária de devocional diante do Senhor, se você analisa sempre o que você já fez, ajuda-nos a contar os nossos dias para alcançar corações sábios, analisar o que você fez até agora, tanto de bom como de ruim, porque aí vem a sabedoria. Você vai ter colheita de primícias, você vai ter a primazia para Deus em tudo, e Deus vai te colocar sempre em primeiro lugar, e virá uma abundância, virá resultado santo em nome do Senhor. Maio 28 é Shavuot, isso para os judeus, mas para nós, Cristo é a nossa colheita, Cristo Jesus é o nosso Shavuot, Cristo Jesus é a abundância, Cristo Jesus é a unção da glória para obtermos colheitas sobrenaturais em todos os sentidos. Que a sua vida, que a sua casa, que a sua família, que as suas finanças e que o seu ministério seja prosperado segundo esta palavra, em nome de Yeshua. Um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.